Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Internacional e Flamengo, rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro, partida que acontece às 7h30 no Beira-Rio. E já vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo para a partida de hoje, que tem Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Vitão, Eliel Pereira, a dupla de zaga com Alex Sandro na lateral esquerda, dupla de volante, Jorginho e Pulgar. E ali temos o Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro é a provável escalação do Flamengo. E aí, torcedor, você mudaria alguma peça? Deixa nos comentários aí a sua participação. Sua participação ela é muito importante. Vamos aí para o debate. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu volto aí trazendo os jogos da rodada de número 21. Saiba tudo agora. A quarta-feira será de rodada tripla para os times do Rio de Janeiro. A partir das 7h30 da noite, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro vai até o estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, encarar o Internacional em busca de diminuir a distância para o líder Palmeiras. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim vai mandar a campo o que tem de melhor, assim como o Léo Ortiz. Léo Ortiz, que não vinha atuando nessa intertemporada, depois do retorno do futebol brasileiro também ainda não teve minutos. Ele se lesionou no último jogo do Flamengo antes da pausa para a Copa do Mundo, contra o Curitiba, mas por conta disso ele está sendo preservado. Mas existe a possibilidade dele também estar na lista de relacionados. Sobre contratações, o Flamengo recusou a oferta do Besiktas da Turquia pelo zagueiro Léo Pereira. Os valores giravam em torno de 10 milhões de euros. E para fechar o que a gente viu aí em relação ao Flamengo, que quando terminou o jogo contra o São Paulo lamentou a perda de 2 pontos, mas mais tarde comemorou reduzir 1 de distância para o Palmeiras. Vai visitar o Inter no Beira-Rio e toda a crise do Colorado, hein? Para o Flamengo acaba sendo muito bom. Tanto a derrota do Palmeiras, quanto também encarar o Internacional agora, que não está muito bem. Tem toda essa questão do Vitor Gabriel, que vai ficar fora por pelo menos 180 dias. Então, o Flamengo tem sim que comemorar, mas também precisa ficar esperto. É claro, para o São Paulo foi um ótimo resultado. Conseguir empatar com um Flamengo fora de casa, que no caso o São Paulo estava fora de casa. Os São Paulinos comemoraram muito, mas para o Flamengo... E, tem aquele joguinho também atrasado, então... Mirassol. Pode até diminuir mais ainda. O Flamengo vai jogar no segundo turno contra o Mirassol, antes de cumprir esse jogo, que não tem data ainda, contra o Mirassol. Vai pegar um Mirassol bem mais forte do que já estava. O Mirassol está reagindo no campeonato. Bom, quem está de volta também ao Brasil é ele. Bola, Pedro Henrique Torres chega agora com mais informações. Pedro, temos que falar sobre chegadas e saídas. Bora lá informar ao fã do esportes. Boa tarde. Tudo bem, Natasha? Muito boa tarde. Um beijo para você, abraço Eugênio, um abraço para todos que nos acompanham neste Sport Center. Pois é, a janela está escancaradinha aí, né? Então o Flamengo busca contratações, a principal delas o Thiago Almada, finalista da Copa do Mundo com a seleção argentina, embora nem tenha atuado ali, tenha ficado mais no banco de reservas na reta final argentina. Mas um jogador muito badalado, assim, principalmente por conta do que fez aqui no Botafogo em 2024 também. Teve ótima participação. Tem aquele aval generalizado do jogador para o Flamengo, do Atlético para o Flamengo, valor superior ali a 20 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta. As partes estão conversando, mas quando cai naquele período de cláusulas e conversas e coloca tudo no papel, sempre demora mais um pouco mesmo. Então o Flamengo está conversando aí paulatinamente para ter o Almada o quanto antes, quem sabe ele ser liberado para já vir ao Rio de Janeiro e realizar exames médicos todos nesse sentido. Aí você disse, chegadas e saídas. O Flamengo ainda procura mais um ponta, também um atacante, enfim, um atacante que para competir com Pedro
Há muitos anos o Flamengo tenta isso e não consegue, né? Desde a saída do Gabigol. Então o Flamengo está buscando alternativas nesse sentido. Sobre saídas, o Flamengo recebeu uma proposta pelo Léo Pereira, do Beşiktaş, da Turquia, 10 milhões de euros, não se empolgou e até os companheiros do GE confirmaram também, houve uma recusa do Flamengo por parte desse valor. É um zagueiro de 29 para 30 anos, consolidadíssimo na história rubro-negra, muito bem também, considerado um titular inquestionável do técnico Leonardo Jardim, de outros que já passaram também. Então o Flamengo, quem sabe, vai sentar para tentar estender o vínculo com o jogador, né, por mais um tempinho e dar uma valorização, ele que esteve no elenco brasileiro na última Copa do Mundo. De la Cruz, sobre De la Cruz, o Flamengo foi sinalizado ali que pode ter uma possibilidade do Peñarol oficializar uma oferta. O próprio presidente do Peñarol já declarou em rádio que vai fazer o possível e o impossível para contar com o jogador, que não tem muita participação no Flamengo, tem dificuldades físicas, ficar fora daqui, dali, é sempre muito poupado, questionado pela torcida por conta disso também. Mas o modelo do Peñarol parece que não interessa tanto assim aos torcedores rubro-negros, né? Porque aos torcedores e aos dirigentes rubro-negros, no caso, um empréstimo sem ônus, sem custos e também pagar ali cerca de 60% do salário do jogador, metade do salário do jogador. O Flamengo ainda ficaria com uma conta alta e deixaria o jogador ir embora por um ano. Essa é a ideia do Peñarol. Então, nesse sentido, parece que o Flamengo pode até conversar, mas para melhorar essa situação aí, já que o De la Cruz está tendo dificuldades para jogar por aqui. É esse o pacote rubro-negro, muitas especulações e tudo mais, mas esse dinheiro mais forte agora nesse momento por Thiago Almada, o Flamengo que tenta sempre se equilibrar, tenta e consegue se equilibrar financeiramente desde a virada do clube aí. O Flamengo sempre honra pelo menos o que está previsto nos contratos, então não dá para duvidar muito quando o Flamengo vai à caça de um jogador, mas esse ano já gastou cerca de 50 milhões de euros ali com o Paquetá, se você concluir toda a operação em torno de taxas, etc., tem todo esse sentido. Só para te devolver, o Paquetá que deve estar na relação da equipe que vai enfrentar, da delegação que vai até Porto Alegre amanhã e de fato vai enfrentar o Internacional, ele que estava com aquele probleminha muscular desde a Copa do Mundo, nem tirou férias, dias de descanso, voltou direto para o Ninho do Urubu para tentar ficar em forma o mais rápido possível. Pode ser uma boa nova aí, daqui a pouquinho vai ser confirmada essa lista de relacionados, porque a delegação viaja e o Carrascal volta também. Cumpriu os 2 jogos que ainda tinha de suspensão pós-Copa, aquela expulsão contra o Palmeiras, e pode ser mais uma alternativa para o meio de campo do Flamengo. Natasha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho. Eugênio, eu sigo com você aqui para falar um pouquinho sobre esse mercado do Flamengo. O Pedro trouxe pra gente essa questão do Flamengo estar de olho aí em relação a uma situação de um centroavante. Ele fala sobre saída de Léo Pereira, que ainda não tem nada certo, porque, enfim, o Flamengo recusou proposta. Tem também essa esperança da chegada do Almada e a questão do De la Cruz, que eu acho que é talvez a mais simples entre todas elas. Para você, toda essa movimentação do Flamengo, que ainda não tem nada concreto, nada fechado, é uma boa movimentação de mercado? A gente tem que esperar as coisas... Se concretizar, é claro. As coisas se concretizarem, né? Mas se o Almada vier, é um reforço de muito peso. A gente já viu o que ele foi capaz de fazer no Botafogo. E ele chegando ao Flamengo, a questão é ele se encaixar com a Arrascaeta e servir como reposição ao Arrascaeta quando este não puder jogar. Ele é bem mais jovem, em algum momento o Arrascaeta vai cair de produção, vem de uma temporada 25 excelente, mas 26 aí já teve seus problemas de lesão também. É um jogador que continua sendo fundamental para o Flamengo, mas tendo o Almada ao lado dele ou no lugar dele em algum momento, para o futuro, é um reforço que ajuda demais. Tem muito talento, muita qualidade. Perder jogador, no caso o titular, que é o Léo Pereira, não é bom negócio. Mas o Flamengo, ou mal ou bem, tem o Léo Ortiz que está lesionado, vai voltar. O Vitão está jogando, vamos ver se ele consegue chegar num nível parecido com o Léo Pereira. Ainda tem o Danilo de reposição, dá para dar um jeito. E o De la Cruz é um jogador que raramente hoje atua pelo Flamengo, então não vai fazer muita falta, sinceramente. Vamos falar aí, pessoal, dessa rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos foram adiados aí
porque os times estão na Sul-Americana, casos ali de Botafogo e Grêmio, o Grêmio está na Sul-Americana, São Paulo e Santos, aí quem está é o Santos, Atlético Mineiro e Bragantino, Chapecoense e Vasco, jogos adiados. Aí hoje teremos Mirassol e Remo, Internacional e Flamengo, Fluminense e Bahia, Palmeiras e Vitória. Aí amanhã, Atlético Paranaense e Corinthians, Coritiba e Cruzeiro, os jogos dessa rodada. Classificação: primeiro lugar o Palmeiras, 44 pontos. Segundo o Flamengo com 38. Atlético Paranaense 36. Fluminense 33. Bragantino 31. Bahia 31. Botafogo 29. Atlético Mineiro 28. Corinthians 28. Coritiba 27. Cruzeiro 27. São Paulo 26. Vitória 26. Santos 22. Grêmio 22, Internacional 21, Vasco 21, Remo 21, Mirassol 20, Chapecoense 10, classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.